Boa tarde, Paramirim! Estavam com saudades do falatório aleatório com KT, né? Com certeza estavam. 28 de julho de 2022 e nós estamos aqui em Paramirim com essa presença maravilhosa desse soteropolitano Tufi Passos, de 25 anos, criado na periferia de Castelo Branco. Gente, periferia de Salvador é outro assunto, né? Eu acho que vocês já escutaram um pouquinho de Racionais, já escutaram uns raps bem top. Em inglês, como é que fala rap em inglês? Rap. Rap, desculpa. Rap. Bom, Tufi Passos, gente, é mentor da língua inglesa. Aí vocês me perguntam, como assim? Um preto da favela é mentor da língua inglesa? Fala fluente inglês? Isso é possível? Sim, e é isso que vocês vão aprender e saber e conhecer agora este meu amigo, que eu tive o privilégio, estou tendo, né, o privilégio de receber em minha residência, e tem sido para mim uma grande, como se diz, um grande presente a cada minuto de conversa com ele, a cada dia que a gente passa juntos aqui, porque realmente o cara é bom, é responsável e tem uma história maravilhosa para passar pra gente. Então vamos começar com a primeira pergunta. Primeiro, dê boa tarde para Paramirim. Boa tarde, Paramirim. Prazer estar aqui. Realmente eu estou muito feliz. Hoje eu fui até a rua, né? Tem uma pessoa que já me deu as boas-vindas. Bem-vindo ao Paramirim. Fiquei muito feliz. A galera aqui é muito calorosa. Sim. Venha cá, me conte. A nossa periferia, né? Nossa cidade tem 22 mil habitantes. É diferente, obviamente, de uma periferia de uma capital, né? Isso é nítido, né? E a desigualdade social também acaba sendo de diferentes formas, né? Como foi a sua infância lá na periferia de Castelo Branco, em Salvador? O início da minha infância lá em Castelo Branco foi ótimo, porque era um local um pouco mais reservado, né? Apesar de Salvador ser muito perigoso hoje, na época, né? Eu sou de 97, eu tenho 25 anos, mas na época eu ainda peguei uma época boa de segurança, então eu tive como aproveitar, né, ao redor, as pessoas, os vizinhos, e essa cultura muito forte, né, de Salvador, a comida, toda a cultura e entre outras coisas. Foi passando ao longo do tempo que foi já ficando um pouco mais estreito para poder viver ao redor, principalmente por conta de todas essas questões, né? Mas foi muito construtivo para minha infância ter crescido, né, ter pegado toda essa cultura de Salvador. Tufi, em conversas com você, eu vou fazer agora 33 anos, a idade de Cristo, e eu converso com você de 25 anos e percebo que você tem um portfólio enorme, cultural, todos os assuntos você tem um pouquinho ou muito conhecimento sobre aquilo, você sempre está preparado para qualquer diálogo. E eu queria saber de você como é que foi isso daí, essa infância e essa adolescência, né? Um preto da favela, e como é que você adquiriu tudo isso, como é que foi... Quais foram os entraves que você encontrou? Fala aí, como é que você se transformou nesse jovem perfeito, assim, que eu considero, exemplar? Então, eu teria que falar primeiro, né, da minha raiz, que é a minha família. Os homens da minha família, tanto quanto as mulheres, são pessoas incríveis que marcaram e influenciaram a minha vida. Essas pessoas me demonstraram muita sabedoria, ao mesmo tempo também que me mostraram algumas partes ruins, né, como toda família tem, mas eu consegui levar as partes muito boas de forma muito séria na minha vida. Eu acredito que isso permeou muito forte em mim e eu segui esse trilhando aí, né, curiosidade. Eu acredito que a curiosidade é o que mais faz a gente buscar esse conhecimento. A gente fica curioso, como é que isso daqui funciona, ou como aquele processo ali funciona, será que eu também posso fazer? Então eu acredito que isso formou, né, o meu conhecimento ao longo dessa jornada, desde mais jovem. E o fato de ser negro, vamos falar aqui, do fato de ser negro, você acha que te atrapalhou em algum momento da sua vida? Sim, e não foi sendo assim na infância, não foi na infância. Na infância talvez, com certeza deve ter acontecido alguns casos, mas eu não havia percebido ainda porque... obviamente esse assunto ainda não é trazido tão à tona, né, para um jovem, né, eu sou de 97, não estava tão, né, aberto esse assunto, mas logo após eu ter entendido de que eu queria me tornar um professor, eu me deparei com um caso de racismo
num colégio, eu trabalhava num colégio, né, elitizado. Isso foi depois de 3 anos. Nesse colégio eu sofri esses 2 injúrias, né, racial pelos 2 alunos. E foi assim, foi um desastre. Eu fiquei um pouco assim, sabe, pensativo, né, em todos os assuntos que já era passado aos meus olhos. Eu achava que nunca iria acontecer comigo e quando menos esperei, foi lá e aconteceu. Então, quando eu me deparei com isso, eu percebi que é muito real. Existe sim pessoas que ainda têm esse pensamento muito feio. Do negro subhumano, né? Isso, exatamente, né? Que não é humanizado, né? Você denunciou? Denunciei o caso. O caso, eu não ganhei a causa, tá bom, gente? Só para vocês terem ideia, o caso foi explícito, mas o caso ele foi abafado pelo colégio e tanto como os pais desses Galera alunos, do poder aquisitivo muito alto, né, na época. Exato. Eu tenho uns prints até da mãe, né, falando que realmente o filho dela fez mesmo e ela não tem como voltar atrás e assim, ela estava irrevogável no assunto. Então, quando eu me deparei com isso, eu percebi que é de verdade, né, não é brincadeira e é algo que a gente deve sim falar, pelo menos um pouco, para saber como a gente se comporta. Com certeza. Tufi, outra pergunta aqui pra você. Como é que surgiu, cara, esse seu amor pela língua inglesa? Né? Porque a gente aqui no interior temos, né, obviamente, na nossa matriz curricular, né? Sim. O inglês, né, como uma das matérias. Mas como é que surgiu em você esse interesse, esse amor de ser fluente na língua inglesa, né? Além de que, gente, ele ainda criou um método que é só de Tufi, criação de Tufi Passos, para aprender mais fácil inglês, com um método incrível, que Paramirim vai conhecer em alguns projetos em breve. Mas conte aí, como é que surgiu esse interesse pela língua inglesa? Olha, o início mesmo é na infância, né, que eu até cito um pouco no PDF onde eu escrevi, que é um e-book, que eu conto, né, um pouco dessa metodologia. Iniciou com o meu primo, né, que ele gosta muito de hip hop e assim, eu escutava muito Tupac, escutava muito mesmo, mas muito, e isso me influenciou, né, a esse contato internacional. Passou o tempo, eu não estudei a fundo, não conhecia as letras, mas chegou algum momento esse clímax de eu me ver e procurar algo que eu gostava, que eu, sabe, tinha uma afinidade. E o que eu tinha afinidade era o internacional e me sentia bem em fazer assim. Então comecei a estudar, foi um processo autodidata e a paixão ela só realmente veio crescendo mais e mais a partir do momento que eu percebi, sendo preto, né, que sempre tem aquelas crenças limitantes de que eu poderia realmente fazer o que você queria, né? Exatamente. Você gostava, assim. E isso também foi um dos fatores que me fez ficar muito mais apaixonado, porque quando eu percebi que eu poderia fazer, e aí eu fiquei, nossa. Tufi, nós temos muitos jovens, né, aqui na nossa cidade que ainda estão em dúvidas de qual profissão escolher, né? Você sabe que ainda acontece muito o fato dos jovens escolherem a profissão pelo que o pai quer, pelo que a mãe quer e nunca pelo que ele próprio quer, né? E sendo assim, o que você teria a dizer para esses jovens que estão confusos em relação à sua profissão, em relação ao que seguir de carreira? O que você teria de conselho para deixar para esses jovens? Bom, eu acredito, de uma forma geral, a gente sempre fala, né? Procura isso, procura aquilo, mas eu tô sendo bem sincero aqui. O coração, ele sempre fala com a gente. O coração sempre fala com a gente, todos os dias. E quando eu falo da paixão, quando o KT me pergunta sobre a paixão, é algo que eu nunca quero sair disso. Eu posso estar aqui, sair do trabalho, eu posso estar aqui, ter que fazer, desempenhar, né, conversar com uma pessoa em inglês, mas eu não vou ficar enjoado disso, sabe? Esse sentimento de eu vou estar aqui para sempre,
e eu posso morrer aqui, eu vou morrer feliz, sabe? Porque eu estou desempenhando algo que eu realmente quero, que traz brilho nos olhos, nos meus olhos. Então, eu acredito que deve ter sim uma área que não só quando se cita ou quando você está tentando desempenhar, você se sente dessa forma. O coração bate mais forte, exatamente. Né? Interessante. Outra coisa, Tufi. Gente, ele acabou de ser aprovado numa universidade do Canadá. Como é que fala a universidade do Canadá? Canada University. Então. Eu só sei o verbo to be. Vamos lá. Segue o ano. Me conte, o que você espera de você mesmo no futuro? Como você se imagina no futuro? No futuro, um economista. Eu quero muito poder exercer, eu tô me apaixonando muito mais agora pela economia também. Eu não perdi minha paixão pelo inglês, continuo com minha paixão no inglês. Só que eu tenho feito essa ligação com a economia, principalmente pelo fato de a universidade ser lá fora, eu já fico com mais interesse ainda, porque é inglês. Então é um desafio para mim, me sinto feliz, mas é isso, né? Me vejo como economista. Gente, o futuro de Tufi tá garantido, vocês já puderam sentir um pouco da energia dele, da força e da imposição da voz e dos sonhos dele, como ele coloca pra gente. Mas uma coisa é certa, não desistam, acreditem em vocês. Tufi é um exemplo e tá aqui em Paramirim agora, vai passar uma temporada aqui conosco. Quem se interessar em ter aulas de inglês particular para seus filhos, para vocês adultos, jovens, adolescentes, idosos, aproveitem Tufi, essa temporada que ele estará aqui em Paramirim conosco, que vai me ajudar também em alguns projetos. Aproveitem. Entrem em contato, que Tufi vai estar em Paramirim aqui disponível por um pouco tempo, ok? Então, aproveitem. Tufi, você sabe que pra mim é uma grande honra ter uma pessoa como você aqui. Eu conheço poucas pessoas de 25 anos que têm a maturidade que você tem, a sensibilidade que você tem para tratar de diversos assuntos. Ontem a gente estava falando, né, dessa questão racial, que na verdade a gente precisa falar mais da questão humana, né, do que da cor da pele. A gente chegou a falar sobre isso um pouquinho também, que é um assunto até forte, né, para muitos. Mas eu me sinto muito honrada pela sua visita a Paramirim e eu espero que a gente consiga te utilizar aqui na nossa pequena cidade, no nosso sertão nordestino, um pouco da sua capacidade, da sua inteligência. Com certeza. Então, deixe mensagens positivas para encerrar o nosso vídeo dessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Então, gente, eu estou extremamente ansioso para poder conhecer os jovens de Paramirim, especificamente. Eu também quero conhecer os pais, né, porque eu também tenho esse histórico aí de relação, né, com a família e tal, tudo mais. Eu quero poder bater um papo, né, com esse pessoal. Eu acredito que vai motivar muito vocês e confio muito de que vocês vão tirar uma lição muito grande para a vida de vocês, tanto jovens, né? Eu quero conhecer jovens. É demais, né? Então você fala em inglês para encerrar o vídeo. Eu quero conhecer Paramirim. Fala em inglês. I want to know more Paramirim. Yes! Bye bye! Bye bye!